gente vai estar informando a vocês sobre o que vai ser de manhã, tá? Estava aqui adorando a Deus e o Senhor, Ele colocou esse desejo no meu coração, não é? Então a igreja inteira, diga amém! Domingo de manhã e domingo de 5 horas. Domingo do Senhor, domingo de festejar mais um ano como igreja. Domingo de alegria. Amém? Então de manhã vai ser rendição, chororô e adoração. E de tarde a gente vai celebrar o Senhor. Amém? Então não perde, em nome de Jesus, não faltem. Se faltar, vou mandar uma mensagem, dizer, ai Deus, não abençoe esse irmão não. Né? Se faltar por preguiça, não abençoe um ano ele, Jesus. Porque preguiça não vem de Deus. Não é? Então que em nome de Jesus você possa estar aqui, tá? Conosco de manhã e tarde para a noite, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Vamos falar hoje sobre Davi. Glória a Deus. Quem assistiu aqui a série A Casa de Davi? Muito boa, né? Quem não assistiu ainda? A série A Casa de Davi, na Prime Video. É? É boa, gente. Assiste. Não é tanta coisa ruim quando sai uma coisa boa, né? A gente tem que abusar, né? Ó, uma coisa que preste no meio de um trilhão de coisas que não prestam. Então você pode assistir, assista, que é muito boa a série, ela é muito alinhada com a palavra. Olha que milagre, né? É um milagre, gente? Algo alinhado com a palavra de Deus é. Hoje nós vamos falar sobre o final de Davi, que fica lá em 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, nós vamos falar sobre o último canto, o último cântico, o último salmo de um rei inesquecível. Olha que título lindo, né? Ricardo agora ia gostar. Pela primeira vez eu botei um título bonito. Né? O último cântico de um rei inesquecível. Davi, aos 70 anos de idade, ele escreve sua última canção a Deus, o seu último salmo ao Senhor. Não é? E esse salmo é um pouco extenso, gente. Esse salmo é um pouco extenso, mas nós vamos ler um pouquinho. Vamos deixar de preguiça, amém? Vamos ler até o versículo 37. Vamos lá? Samuel 22. 2 Samuel 22. Nós vamos ler até o versículo 37. Glória a Deus. 2 Samuel 22. Aleluia, que diz assim. Pensa num velhinho agora. 70 anos, mas não é 70 anos feita a minha avó, conservadíssima, lindíssima. Né? Minha avó é uma elegância, né? Extraordinária, olha a cara dela. Né? Minha avó é lindíssima, né? Belíssima. Né? Pensa nos 70 anos daquela época. Sol, chuva, né? O homem estava parecendo uma jaca, né? Naquela época, 70 anos era um auge, era algo assim que era impossível de se viver. Né? Você morria mais novo, não tinha antibiótico, não tinha, né? Não tinha nada, não tinha nem sabonete, pra você ter ideia. O negócio era bruto. Né? O negócio era bruto. Então pensa num senhorzinho no fim da idade entoando esse cântico ao Senhor. Davi entoou essa canção ao Senhor no dia em que o Senhor livrou ele de todos os seus inimigos e Saul. Assim cantou. Na verdade, ele refez um salmo. O Senhor é a minha rocha. Ele é a minha fortaleza. Ele é meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, em quem encontro proteção.
Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu Salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, digno é de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. As correntes da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu com seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho e em minha aflição. Clamei ao Senhor, sim, clamei ao Deus por socorro e do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos, aleluia. A terra se abalou, estremeceu, tremeram-se os alicerces do céu, agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca o fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, aleluia, como nuvens escuras de tempestade sobre os pés, montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Olha que legal. Envolveu-se num manto de escuridão e dessas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor. Dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas, dispersou seus inimigos, lançou raios e fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com um forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram expostos, dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me das águas profundas. Aleluia. Livrou-me de inimigos poderosos, os que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro. Ele me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa da minha inocência, me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostra fiel. Aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puros. Aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és a minha lâmpada. Ó Senhor, ilumina a minha escuridão. Com a tua força, posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza inabalável. Ele remove os obstáculos do meu caminho, torna os meus pés ágeis como a da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Aleluia. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o aço de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Teu socorro me engrandece. Abristes um caminho largo para os meus pés, de modo que eles não vacilem. Diga amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse salmo. Obrigado, Jesus, por ver uma pessoa tão vivida no Senhor. Na sua última canção, cantar um salmo, Deus, como se fosse um jovem. Cantar um salmo, Pai, com alegria. Cantar um salmo, Deus, com uma disposição extraordinária, Senhor. Em te louvar, em te bendizer, em lembrar de todos os teus feitos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar esse coração de Davi. Que o Senhor possa nos dar esse coração, Senhor. Esse coração que canta, Senhor. Independente das circunstâncias. Esse coração que salmodia. Independente das fases da vida. Que o Senhor possa nos dar esse coração e nos ensinar a ter esse coração. Em nome de Jesus. Amém.
Difícil entender, né, gente? Eu li tanto, né? Tanta coisa boa. Fala de luta, né? Depois fala de vitória. Depois fala de quando estava no inferno, clamou o Senhor, Ele veio, né? Montado num querubim. Olha que viagem, né? Para me socorrer. Fala de Deus vindo, da forma que Davi conhece Deus. Qual é a forma que Davi conhece Deus? Em cima de nuvens densas, cuja voz é como um trovão. Davi não conhecia o Evangelho, gente. Não é? Eu estou com o seu irmão assim, Davi não conhecia Jesus. Ele conhecia o Deus de Israel. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Né? É o Salmo 18, só que ele refez quando estava bem velhinho. Quando estava cansado. Quando a gente escuta esse salmo, quando a gente lê esse salmo, gente, isso não é um salmo de quem está cansado. Isso é um salmo que tem plena disposição em servir o Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim, que você possa ser assim. Plena disposição em servir o Senhor. Irmãos, esse é o último canto de um rei inesquecível. A última vez que ele pega numa pena, se é que ele pegou, para construir poesias a Deus, salmos a Deus. Olha para o seu irmão a primeira lapada e diz: quando foi a última vez que você lançou salmos a Deus? Irmãos, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Temos que acordar salmodiando. O Senhor é bom. Que sol, olha a natureza, olha a tua bondade, olha a tua grandeza. Salmodiar ao Senhor. Isso é uma coisa que Deus está aqui no Remi, ó. Vários cultos. Salmodiar ao Senhor. Canções automáticas não salmodeiam ao Senhor. A última canção de um grande rei, inesquecível, um rei que marcou a história dos homens, um rei que marcou a história dos céus. Porque da linhagem dele viria o Rei dos Reis, chamado Jesus. O rei que marcou a história do céu, porque o Messias seria filho de Davi. Um homem incrível, um homem que revolucionou a fé de seu tempo. Um homem sem igual, um homem que será coberto de honras pela eternidade. Um homem que eu certamente terei o prazer de, na eternidade, correr, dar um abraço naquele pequenininho. Ele era baixinho, né? Aquele pequenininho e dizer: meu irmão, cara, onde é que tu tirou tanta coragem para enfrentar Golias? Tu era um moleque de 15 anos. Como, velho? Tu viu um cara, monstro? Eu vou lá dar umas tapas nele. Como, cara? Sabe o que eu vou perguntar a ele? E a pedrada, velho? Como foi essa pedrada? Como foi essa pedrada, cara? Já imaginou quando vai ser maravilhoso no céu? Hein? Outra pergunta que eu tenho que fazer: quando Israel passou no Mar Vermelho, você via peixes? Tinha peixe lá? Não tinha? Sabe, um homem que certamente nós vamos ter a maior alegria de nos relacionar com ele. Cara, ele marcou o seu tempo. Ele marcou o céu. Ele marcou a eternidade. Davi, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores influencers que já existiu. Sem internet, sem tecnologia, há 3.000 anos atrás. Ele influenciou nossa forma de cantar. Ele influenciou nossa forma de adorar. Foi ele quem colocou os instrumentos. Foi ele quem criou
quem colocou a musicalidade que já existia, mas não atribuída a Deus. Foi ele quem imergiu a musicalidade no culto ao Senhor. Foi ele quem, sabe, conseguiu fazer coisas que ninguém fez. O cara nos influencia até hoje. Sabe, é interessante que o mundo busca por relevância, o mundo busca por impacto, o mundo, sabe, quer te ensinar a ser o alfa do mundo. É ou não é verdade? Isso é o que as pessoas procuram. Ah, como deixar sua marca no mundo. Quem já viu isso? Deixe sua marca no mundo. Ah, como ser relevante, como causar impacto, como ser importante. Sabe, quando a gente escuta esses áudios ridículos de pessoas que não são importantes. Ah, você tem que fazer isso, você tem que saber aquilo, você tem que ter isso. Você tem que fazer aquilo, você tem que, sabe, ter algumas características. Só que, quem era Davi? Um ninguém, com N maiúsculo. Diga assim, ninguém. Olha para o seu irmão e diga assim, menor que você. Quem era Davi, gente? Pelo amor de Deus. Davi era um menino rejeitado, ruivo. Além de ser rejeitado, era ruivo, que era duas rejeição. Porque ser ruivo era uma praga, algo estranho. Além de ser rejeitado, porque a doutrina judaica diz que ele era filho bastardo. Então, filho bastardo, ruivo, rejeitado. Ninguém! Davi não se criou no meio das pessoas. Davi se criou no meio das ovelhas. Davi não sabia falar em público. Davi não era ruim de discurso. Davi era ruim de liderança. Davi era desprovido de entendimento culto. Davi era ruim de briga porque não tinha músculo. Não comia direito, certamente. Era pequenininho, magro. As vitórias dele, pastor, é Deus, cara. Era Deus. Falando de atributos físicos. Sabe, se Davi tivesse caído na onda de influência, certamente ele teria morrido. Você não tem condições de ser alguém. Davi não tinha nada. Davi só tinha uma funda para defender as ovelhas, uma harpa para adorar a Deus. E o que Davi tinha de mais que especial? Repita comigo. O coração. Só. Olha para você, mas diga assim. Só tinha o coração. Só que o coração de Davi era um coração diferente. O coração de Davi chamou a atenção de Deus. Pastor, e o que o coração de Davi tinha diferente, pastor? Ele apenas cria genuinamente, fielmente, piamente a tudo o que Deus falava. Olha para o seu irmão e diga assim, simples, né? Vocês estão querendo dormir, eu vou botar vocês em pé para marchar na terra. Davi tinha um coração que cria. Davi tinha um coração de fé. Não era porque cantava, não era porque tocava, era porque cria, então cantava. Era porque cria, então cantava. Isso faz muita diferença. Hoje nós cantamos para ver se cremos. É ou não é verdade? Vamos cantar para ver se melhora. Quem que já disse isso? Eu já disse isso muito. Vamos cantar aqui para ver se, né? Quem é que já botou uma música animada, tá desanimado? É normal, natural. Hoje nós cantamos para ver se cremos. Mas Davi, gente, tinha um coração que cria tanto, que as palavras de Deus explodiam dentro dele. E a única forma que ele tinha de acalmar o coração era jogar isso para fora, em forma de salmos e adoração a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Coração de Davi. É um coração que sai daqui desse lugar quando caminha no culto. E as palavras queimam. E as palavras queimam. E segunda-feira chega. E ele continua crendo no que Deus falou. Crendo naquilo que ouviu. Crendo naquilo que experimentou. Crendo naquilo que viveu. Aleluia. Crê tanto na palavra que as palavras estouram dentro dele, explodem dentro dele, instantaneamente. Cutuca seu irmão e diz assim: ô irmão, converte esse coração. Converte esse coração. Sabe, ontem foi a festa da minha filha Jasmine. E Jasmine, ela é extremamente linda. Ela é um espetáculo. É? Jasmine, gente, hoje ela está mais chatinha com o pai. Você quer saber da mãe? Daqui a pouco eu ganhei ela com os presentes. Ela é tão linda que... Ela alguns anos atrás, principalmente, quando você olhava ela, eu procurava um defeito. Não achava. Cada coisinha no seu lugar. Olho, sobrancelha, boca, cabelo, orelhinha, pele, mão, pé, sabe, tudo perfeito. E eu não estou exagerando nem mentindo, toda vez que eu olhava a minha filha, no meu coração explodia um salmo. Só Deus pode criar e fazer um ser assim. E eu comecei a chamar a minha filha de Elohim. E a Andressa disse: não, meu filho, fala assim, não, espera, Elohim é o Criador, não tem como ser outra coisa. Isso explodia dentro de mim. Ainda hoje explode. Talvez não na mesma intensidade, mas isso vinha de dentro de mim. Eu não tinha como olhar para minha filha e não dar glória a Deus. Não tinha como. As duas, depois que grande, né? Começa a... É linda ainda, mas principalmente quando estava bebê. É ou não é verdade? Tá? Isso é algo que explodia. Eu dizia shalom, shalom, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe, explode cânticos de Elohim. Quando ela caiu da cama, ela levou um corte aqui na testa e ficou uma cicatriz pequenininha. Eu disse: aí tem um defeito. Porque todo o restante era perfeito. Diga assim: de dentro para fora. De dentro para fora. A perfeita adoração. A perfeita oração. O perfeito louvor. Já imaginou a vergonha da igreja? Se Jesus, se de alguma forma uma teofania acontecesse e a mensagem deles fosse: eu ainda procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. A vergonha da igreja, porque, pastor, Davi não conhecia Jesus. Davi não tinha o nome de Jesus. Davi não tinha a pessoa de Jesus. Mas mesmo com isso tudo, ele adorava a Jesus sem conhecer, em espírito e em verdade. Diga amém. Davi cria. E ele tinha um coração acima da média. Ele não tinha Jesus, mas vivia como se tivesse. Você imaginou que loucura? Eu sei que o Senhor vai vir ainda. Eu não sei, nem te conheço, mas eu sei que o Senhor é meu Salvador. Eu nem te conheço, mas eu sei que o Senhor é a minha proteção. Eu nem te conheço, mas o Senhor é quem me protege dos laços da morte. Você ainda vai vir. Mas em fé, eu já te aciono.
Em fé, eu já te experimento. Ei! Ele não tinha Jesus, mas vivia como se tivesse. E muitas vezes na nossa vida, nós temos Jesus e vivemos como se não tivéssemos. Diga assim, misericórdia. O cara não conhecia Jesus. O cara não tomava Santa Ceia. O cara não podia cantar essa canção que nós cantamos hoje. Não é? Do perdão. Que ele morreu por me amar. Ah, morreu por me amar. Davi não sabia o que era isso. Não tinha nem noção. Davi tinha uma sombra. Sabe o que é uma sombra? De Jesus. Isso aqui é uma sombra. Ele tinha uma sombra da ideia de Jesus. Nós temos a natureza, a manifestação de Jesus. E com a sombra, ele cria no perdão. Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobrir as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Ele cria no perdão. Enquanto nós hoje ainda estamos presos em culpa. Davi cria na justiça. Salmo 103, 10, 12. Não nos trates conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Diga comigo assim: ele cria. Ele cria no socorro. Ele cria no socorro. Salmo 121, verso 1, 2. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? E aí explode. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Ele tinha um coração simplesmente que cria e acreditava em toda a palavra de Deus. Diga amém. Parecia uma criança, não é? Quando o pai promete algo, parecia uma criança. É por isso que Jesus, lá na frente, quando chama os pequeninos, em especial Mateus 18, né? Ele pega uma criança, ou chama as crianças, e ele diz: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E fala-se de um coração puro, humilde e plenamente confiante. Plenamente confiante. Quem aqui já ouviu uma promessa do pai? Eu sei que nem todos tiveram um pai presente, a minoria. Mas quando o pai diz que vai fazer, você fica naquela expectativa, né? Absurda, esperando. E aí quando o pai faz, você faz. Fica mágico. Porque o meu pai vai fazer. É interessante que tem um YouTube que ele faz vídeos sobre ele sendo pai de uma menina. E ele disse que foi buscar a filha na escola, né? E tinha uma menininha bem chata. E ele dizia, olhando para ele assim, disse assim: meu pai é mais bonito que você. Aí é, muito bom, né? E aí ela começou: meu pai é mais do que você, meu pai tem isso melhor que você. Aí ela fez: aquele é seu carro? O carro do meu pai é muito melhor. Aí ele começou: o pai dessa menina deve ser, né? O dono da escola. E daqui a pouco chega um batorezinho, né? Com um carrinho velho, um Celtinha. E ela sai na carreira, abraça ele, dá um beijo nele.
E diz assim, grita, meu pai. E aí ele faz esse vídeo, né? Ao poder da paternidade. A influência da paternidade na vida de um coração de uma criança. Porque ela acredita que tudo que é dele, tudo que lembra ele, é melhor do que qualquer outra coisa. Davi tinha esse coração. Reino, tesouros, riqueza, poder. Ele disse, leva. Só não me tire a sua presença. Tudo é melhor, o Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Um coração de que crê de forma pura, humilde e plenamente confiante. Um homem sem habilidades humanas, extraordinárias, chegou aonde chegou. Ninguém aqui queria Davi em qualquer tipo de equipe. Ele era um ninguém. E olha onde ele chegou. Um coração que crê, aleluia. Um coração que crê, diga amém. Ele cria, irmãos. Ele cria. Ele cria de uma forma que nós não cremos. Ele cria no perdão de uma forma que nós não cremos. Ele cria na santificação de uma forma que nós não cremos. Ele cria na pureza de Deus de uma forma que nós não cremos. E ele chega aqui aos 70 anos. Depois de tanta coisa boa, mas também de tanta coisa horrível que ele viveu. Sim ou não? Ô camaradazinho para gostar de Deus, mas é o camarada para gostar de pecar. Não é ou não é? Desmantelou-se muitas vezes, obviamente. O camarada tinha esse coração que cria, gente. Mas ele também tinha um coração que corriqueiramente era vencido pelo pecado da luxúria, da soberba, do egoísmo. Ele tinha esse coração que cria. Mas ele tem no seu currículo coisas horríveis, como adultério, como poligamia, como assassinato, como a traição, como delitos muito graves, públicos, expostos, e que afetaram até inocentes. Diga assim, Davi era um homem, que nem nós. A diferença é que ele cria na palavra de Deus. Plenamente, piamente, totalmente. Eu quero brincar com vocês agora. Imagina um velho de 70 anos, parecendo uma jaca, olhando para Deus, escrevendo um cântico, escrevendo o versículo 24. Sou inculpável diante de Deus. Aí você faz, misericórdia, pastor. Pequei hoje de manhã. Perdão, Jesus. Né? Olha o que ele escreve, gente. Olha que coisa doida. Versículo 21. O Senhor me recompensou por minha justiça. O que pode falar isso aqui? Alguém levanta a mão? O Senhor me recompensou por minha justiça. É? Estranho, né? É ou não é verdade? Olha o que ele disse. O Senhor me recompensou por causa da minha inocência. Ele me restaurou. Esse velho estava doido. Não, ele não estava doido. Olha aquilo que ele disse. Sou inculpável, versículo 24. Diante de Deus. E do pecado me guardei. Como assim, Davi? Versículo 25. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu a minha inocência. Versículo 26, ele pancha o peito e diz assim: aos fiéis te mostra fiel. Aos íntegros te mostra integridade. Aos puros te mostra puros. Mas ao perverso te mostra astutos. Quem pode escrever um salmo assim?
Quem pode escrever um salmo que ele escreveu e disse assim: Deus, olha para mim e vê se encontra alguma falha. Repita comigo: eu posso. Tudo é questão de crer. E aí eu quero te dar a chave, porque Deus amava o coração de Davi. Aleluia. Irmãos, quando ele canta, ele diz: o Senhor é minha rocha. Quando ele canta, ele diz: o Senhor é a minha cidadela. Quando ele canta, ele diz: o Senhor é meu escudo. Quando ele canta, ele diz: o Senhor é minha força. Quando ele canta, ele diz: o Senhor é meu libertador, o Senhor é meu salvador. Quando ele canta, ele delira. Ele vem montado sobre um querubim. Quando ele canta, ele diz que Deus o ama. Isso é muito forte, porque Davi entendeu a missão de Jesus e nós não estamos entendendo. A teologia de Davi não tinha um Deus pessoal. A teologia de Davi não era um Deus que eu podia chamar de meu. A teologia de Davi não conhecia um Deus que era pai. A teologia de Davi mostrava Deus como o Deus de Israel, como Deus que se revelava apenas no seu tabernáculo, que se você quisesse ir até com ele, você tinha que sair do seu canto e ir até o tabernáculo para adorá-lo em forma de rituais coletivos. Era assim que Davi tinha o conhecimento de Deus. Mas Davi tinha acesso à palavra, aos versos, ao que a palavra dizia, e ele conseguiu achar a sombra de Jesus no meio daquilo tudo e viver uma espiritualidade além do seu tempo. No Antigo Testamento, a relação com Deus era externa, era ritual, era coletiva, precisava-se de um mediador, precisava-se de um ritual, precisava-se de algo específico como sacrifício. No Novo Testamento, na revelação de Jesus, a relação entre nós e Deus é interna. A relação entre nós e Deus é puramente espiritual e pessoal, é baseada na fé, no amor, na graça e no perdão por meio de Jesus Cristo. Davi viveu isso. Mesmo não tendo. Davi era um cristão, mesmo sem o nome de Jesus. Já pensou nisso? Davi era um crente feito nós, sem Jesus ter se revelado ao mundo. Todo seu irmão diga assim: que coisa, não? Na vida, vivi no novo, mesmo tendo nascido no Antigo Testamento. Por quê, pastor? Ele simplesmente cria. Ele cria. Pastor, e o que é ter fé? Certeza do que se espera, convicção, firme fundamento daquilo que não se... Por fé! Davi conheceu Jesus. Por fé, ele viveu uma espiritualidade vibrante, pujante. Davi era um crente, não na pessoa de Jesus, mas apenas na esperança dele. Olha para o seu irmão e diga assim: já pensou? Você só ter a esperança dele. Eu agora digo: o sangue de Jesus tem poder. Porque eu tenho. Completamente. Totalmente. Aleluia. Um coração que crê. Um coração que adora em espírito e em verdade. Pastor, e como explicar esses textos tão fortes se ele teve uma vida errante? Quando Davi escreve, versículo 21, o Senhor recompensou-me por causa da minha justiça.
É porque ele sabia que a justiça que estava sobre ele não era dele. Foi a que foi imposta por Cristo Jesus em seu sacrifício. Quem entende isso? Quem pode dizer que eu sou a justiça de Deus no mundo? A justiça de Cristo foi me imposta. E Ele me abençoa com base na minha justiça, porque a minha justiça foi imposta por Ele na cruz. Quando Davi escreve, eu sou inculpável diante de Deus, é porque Jesus trocou comigo. Jesus carregou a minha culpa para que eu carregasse a culpa. E quando eu estou diante de Deus, eu sou inculpável diante de Deus. Quem está comigo, diga amém. Quando Davi escreve, aos fiéis te mostra fiel, é porque quem está sobre nós não é a fidelidade das nossas mãos, é a fidelidade que foi nos imposta pelo sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele diz, ao puro te mostras puro, é que ele sabe que ele não está falando da pureza dele, mas da pureza de Jesus que é nos imposta. A pureza que é nos imposta. E no versículo 29 ele escancara isso. Porque o Senhor, ó Senhor, Tu és a minha lâmpada. É o Senhor que ilumina a minha escuridão. E a luz que em mim há é plenamente, piamente, a luz do Senhor. Você crê nisso? Você crê de verdade que você é santo? Quem chega no meio do inferno de peito aberto? Quem chega? Diga assim, eu. Porque a santidade de Deus está em mim. Porque a pureza de Deus está em mim. Porque a misericórdia infinita de Deus está em mim. Porque a salvação de Deus está em mim. Em nome de Jesus. Creia. Em nome de Jesus, saia dessa incredulidade, saia desse coração incrédulo. Vivemos ainda escravos do pecado, cheios de culpa, quando Ele já nos libertou. Vivemos com medo, desesperançados, quando Ele já nos libertou. Vivemos subjugados por esse mundo, quando Ele já nos libertou. Deus te chama para aprender a ser cristão com um cristão que não conhecia o nome de Jesus. Creia. Creia. Creia na salvação. Creia no poder. Creia na restauração. Ele cria, gente. Olha que coisa tão forte. Capítulo 23. Olha as palavras finais dele. Olha as palavras finais dele. Versículo 2. O Espírito do Senhor fala pelo meu intermédio. As suas palavras estão em minha língua. Como assim?
Pelo que eu sabia, você foi ungido rei, não profeta. Ele vivia no que nós vivemos hoje. Ide por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Você entende isso? Você olha para si mesmo e entende isso. Você entende que o Espírito do Senhor fala pelo seu intermédio? Você entende que as palavras que saem da sua boca, elas saem ungidas pelo Senhor? Que as palavras de Deus estão em sua língua. Que se alguém lá fora falar, não dá em nada. Mas se você falar em comunhão com Deus, isso é a palavra de Deus. Olha para o seu irmão, diga assim, você é crente mesmo? Eu estou desconfiado. Né? É, não é? Vou aceitar Jesus aqui de novo. Porque eu estou vivendo como se não fosse. Eu tenho Jesus e vivo como se não vivesse, não tivesse. Eu tenho Jesus e não sei ficar livre. Eu tenho Jesus e fico com medo. Eu tenho Jesus e não sei. E tenho Jesus e não consigo. Eu tenho Jesus. Ei! Deus te chamou hoje para aprender a ser cristão com alguém que era cristão e não sabia nem o nome de Jesus. Um coração que crê. Um coração que crê. Olha que delícia, versículo 5. Ele esnobando o que deve ser esnobado. Acaso não foi a minha família que Deus escolheu? Sim! Ele fez uma aliança sem fim. Bem definida. Bem garantida. E nos mínimos detalhes. E Ele me dará segurança e êxito. O que foi escolhido por Deus? Vou perguntar de novo. Quem foi escolhido por Deus? Por acaso eu não fui escolhido por Deus e a minha família? Aleluia. Por acaso Ele não fez uma aliança comigo sem fim, sim ou não? Sangue e a carne de Jesus. Porque aquele comer do pão e beber do sangue tem parte comigo. Aleluia. E selei com Ele na eternidade. Aliança. Você tem aliança com Deus? Um coração que crê. Um coração que crê. Isso é um diferencial extraordinário. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Domingo de manhã, nós viemos aqui para chorar. Próximo domingo de manhã, no dia do aniversário da igreja, você vai vir de manhã para chorar. Porque tudo que Deus procura é o coração que crê. E eu te pergunto, que nível de incredulidade nós estamos vivendo? Se eu que sou o pastor, estou no nível alto. Porque eu deixo o mundo me abalar. Porque eu esqueço que foi escolhido por Ele.
Porque eu esqueço que eu tenho uma aliança com Ele. Porque às vezes eu deixo o pecado roubar minha celebração. Eu penso que a minha condição humana tem alguma relevância na condição que é imposta a mim pelo sacrifício e ressurreição do nosso Senhor. Eu ando em incredulidade quando eu olho para os problemas como se fosse... Olho para Satanás, suas ações como se fosse abaixo. Mas na verdade, Ele me escolheu. Imagina Davi nos nossos dias hoje. Ele já estava vendo na eternidade. Já estava vendo lá na frente. Ele já estava sonhando com Jerusalém. Ele estava salmodiando a nova Jerusalém celestial que vai vir. Davi, eu acho que é o coração que vivia no futuro perfeito. Não era ansioso. Ele vivia no que devia viver. Ele já se acordava vendo Jesus. Se ele tivesse o nosso tempo de hoje, ele já se acordava pensando, vivendo Nova Jerusalém, vivendo salvação eterna, vivendo a eternidade, vivendo... Ei! Se Davi tivesse no nosso tempo, ele seria como Paulo, que já estava no terceiro céu e teve que voltar, porque Deus não deixou. Volta, volta! E ele ainda escreve para dar um gostinho a gente. Eu não posso escrever o que eu vi, porque senão seria demais para vocês. Já imaginou esse coração que crê? Coração que crê. Coração que crê, irmãos. Coração que, sabe, as flechas estão caindo, ele com a mão aberta. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Mas eu não seria atingido. Mas isso não é oração de fora para dentro, para tentar acalmar um coração angustiado. Isso é algo que explodiu do coração dele. O evangelho que nós vivemos é muito fora para dentro, fora para dentro, fora para dentro, fora para dentro. Quando a verdade do evangelho é dentro para fora. Escrevi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É aquele evangelho que a gente não corre atrás de alguém desesperado. Olhe por mim, eu não tenho esperança. É aquele evangelho que quando a situação aperta, do seu coração explode. Confiarei no Senhor, o Deus da minha vida. Se coçando com carne de telha, todo maltrapilho, eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará. É o evangelho de dentro para fora. É o evangelho que estamos na fogueira, queimando, martirizados. E enquanto a carne queimava, o odor de carne derretendo nas brasas, os cânticos continuavam em seus lábios. Até que fosse findado aquele canto, porque já não existia mais vida. Coração. Sabe qual é a parte do dia da semana que nós mais mentimos? No culto. Quando cantamos canções que não cremos. Que não cremos. Irmãos, quantas vezes eu estou aqui tentando adorar a Deus e eu começo a orar a Deus e eles não estão crendo no que estão falando. Porque não se canta algo assim, parado com o sono, ou seja. Deus nos chama hoje, Remi, para nos ensinar que nós precisamos ter um coração que crê.
Se não, preste atenção no que eu vou falar. Nada que sai dos seus lábios, Ele recebe. Eu estou à procura, João 3, de verdadeiros adoradores. Como eu falei no começo do culto, não é som, não é música, não é instrumentos, não é vozes bonitas, nada disso. A adoração de Deus é o meu coração que crê, professa palavras a um Deus que me criou para fazer isso. Então vamos orar por esse coração de carne, de pedra, perdão. Meu é meio de pedra, meio carne. Está escrito lá em Isaías: eis que eu colocarei coração de carne em vez dos vossos corações de pedra. Então esse coração que tem medo das taxas dos Estados Unidos, eu tive que parar de ler, digo misericórdia. Aí, irmão Roberto. Então, em nome de Jesus, ora por esse coração. Coloca a mão nesse coração, velho, que Deus te deu. Em nome de Jesus, ora para ele, profetiza na vida dele, crendo. Começa a falar palavras. Deus me escolheu. Ele me achou no meio de tanta gente. Que as suas palavras marquem o meu coração. Que eu não siga o padrão desse mundo, mas que no meu coração tenha a semente de um verdadeiro adorador. Deus, Davi não te conhecia como eu te conheço. Eu te conheço. Eu não aceito nada menos do que ele viveu. Eu não aceito nada menos do que ele experimentou. Eu não aceito nada menos do que ele vivenciou. Eu não aceito nada menos do que chegar à idade avançada e ainda adorar ao Deus que me criou. A um Deus que me santificou. A um Deus que me salvou. A um Deus que é a minha justiça. A um Deus que é a minha pureza. A um Deus que é a minha salvação. A um Deus que é o meu escudo, a minha proteção, a minha rocha, a minha cidadela, a minha motivação, a minha força, o meu coração. Tudo é teu. Tudo, tudo, tudo é teu. Que o meu coração, Deus, te agrade. Que toda a incredulidade, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Que todo medo, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Que toda prisão, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Que toda culpa, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Que o meu coração seja o coração que crê. Firmemente, piamente. Que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos cantar aleluia. Essa todo mundo sabe cantar. Aleluia. Coloca aí, Hamilton. Não precisa cantar não, a gente canta.
Aleluia. Salmodiar é as palavras que saem, não é o resto. Não é o resto. Nada novo achei Essa. pra dizer então. A letra, Milton. Como expressar Glória a Deus. minha gratidão. Aleluia. Posso até cantar Ela é bem curtinha, dá pra alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, Pois tudo que eu tenho. pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração gritando aleluia. É simples, mas é o que ele quer. É o que ele quer. É o que ele quer. Em resposta a ti, Aleluia. há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. É só isso. Aleluia. Sei que é simples pra o rei, simples. mas não tenho nada além Deus te fez pra de isso. um coração cantando aleluia. 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 Precisa cantar. Cantaremos ao teu nome, Senhor. Creia e cantar. Temos um coração. Creia e Pega sua cantar. voz comigo. Vamos declarar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você pode cantar isso, diga. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, cante ao Senhor. Louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantaremos a tua bondade. Creia e cante. Creia e cante. Nós te louvaremos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Lance, aleluia. Lance. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia, aquele que é Jesus. grande. Aleluia, aquele que é digno. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Coração que crê e canta. Aleluia. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é louvar. Aleluia. Aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Ele, aplauda o mais alto que você puder. Só Ele diga. Glória. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, diga aleluia. Tarefa de casa, aprender essa música para o próximo domingo.